Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Compartilhar a palavra de Deus e um pouco do que o Espírito Santo falou no meu coração nesses últimos dias. Abre a sua Bíblia comigo, o tema está aí para nós. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vamos ler dos versos 10 ao 15. Certamente nós sabemos que tem todo um contexto, que na realidade se estende por todo o livro de Atos. Aqui eu estou pegando um pequeno trecho do capítulo 17, mas eu vou tentar, ao longo da mensagem, discorrer alguns pontos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versos 10 ao 15, na NVI foi registrado assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Amém. Esse é o texto, uma parte do texto, como eu disse, de uma longa e extensa narrativa histórica. Nós lembramos que o livro de Atos dos Apóstolos, dentro da classificação do cânon do Novo Testamento, é o único livro histórico do Novo Testamento, porque exatamente narra, registra fatos históricos da igreja e do cristianismo nos seus primeiros anos de vida, se estender aí pelo primeiro século. Irmãos, sempre é um prazer para mim, uma imensa alegria e satisfação ler e estudar esse livro. E todas as vezes que eu leio e estudo o livro de Atos, eu sou levado, eu ingresso numa viagem fascinante. É como se eu tivesse entrando nessa narrativa e participando de alguma forma, sendo inserido numa viagem que ao meu ver é fascinante, cheia de emoções e acontecimentos
que me deixam assim muito, mas muito encorajados. É um dos meus livros preferidos da Bíblia. Todos são, mas Atos é um dos livros preferidos. E nessa história, nós encontramos, fica registrado o nascimento e o desenvolvimento da igreja nos seus primeiros anos de vida. Uma viagem que logo no início revela quem é o personagem principal. E esse personagem principal, ele vai se destacando por sua presença e suas ações ao longo de toda essa história que vai nos envolvendo. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós somos imersos nessa história, mais ela nos cativa, mais ela nos envolve. Eu não sei se você, quando criança, ou ainda hoje, quando adulto, já teve a alegria, a oportunidade, com certeza eu acredito que todos tiveram, de ter contato com uma história, seja uma narrativa através de um bom livro, ou de um filme, ou de uma série que te envolve, que te chama a atenção. Quantos aqui já tiveram essa... Lembram o nome do filme? Ou da série? Ou do livro? Se lembrar, pode falar daí. Às vezes é algum que nós já... Às vezes é algum que já me envolveu também. E o livro de Atos é assim. Toda vez que eu leio e entro nessa história, eu fico fascinado, eu sou cativado, eu sou envolvido por essa história. E aí Lucas narra no início do livro, eu vou destacar alguns pontos, que o movimento de Jesus Cristo, isso é muito legal, muito interessante de perceber nessa história. Ele teve um início bastante singelo, ali em Jerusalém, na ocasião do Pentecostes. Nós sabemos que existem 3 festas muito importantes no calendário judaico, e uma delas é o Pentecostes, onde eles faziam a colheita dos primeiros cereais que eles plantavam, principalmente o trigo. E é aquela história, toda ocasião para o judeu é uma ocasião para festa, para festejar. Pensa num povo festeiro. Então eles comemoravam essa festa chamada Pentecostes, Penta, porque 50 dias após a festa da Páscoa, que era uma das 3 principais, onde eles então acontecia normalmente na época da tosquia das ovelhas, e eles celebravam a libertação do cativeiro egípcio. Pois vinha o Pentecostes e a terceira era a festa das cabanas, onde eles então colhiam os primeiros frutos das suas plantações e faziam uma festa de celebração ao Senhor. E naquela festa, ou aquela festa, eles então celebravam aquela fartura com gratidão ao Senhor, porque afinal a fartura só era possível por causa da bênção de Deus sobre o povo judeu. Então eles estavam ali reunidos, e é nesse momento que teve o início daquilo que nós conhecemos como cristianismo. E é muito importante destacar, eu vou fazer leitura desse texto, volta lá no primeiro capítulo, Atos capítulo 1, versos 4 e 5, olha que interessante. É muito importante destacar que esse movimento nasce a partir de uma promessa de Deus. Olha só, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os discípulos, que até então conheciam apenas a realidade do batismo com água,
para o arrependimento dos pecados, praticado por João Batista, conheceriam nesse dia, nessa festa, a realidade extraordinária de serem batizados com o Espírito Santo. É muito interessante isso, e quando a gente faz um link com o Antigo Testamento, nós lembramos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não foi derramado para todas as pessoas. Mas o Espírito Santo, olha lá as narrativas do Antigo Testamento, é muito interessante perceber isso. O Espírito Santo enchia, habitava algumas pessoas escolhidas por Deus e destinadas ou convocadas a cumprirem um propósito específico de Deus na história. Por exemplo, vida dos profetas. Nós temos os livros dos profetas no Antigo Testamento que confirmam essa realidade. Por exemplo, o livro dos juízes. Deus foi levantando juízes ao longo da história, lembra? E cada homem que ele escolhia e levantava na nação, ele enchia com o seu espírito. Nós lembramos também da narrativa dos reis. Cada rei escolhido por Deus, 2 tiveram destaque na história de Israel: o rei Saul, que foi o primeiro rei, e depois o rei Davi. E nós vemos que esses homens foram cheios do Espírito Santo para cumprir, capacitados para cumprir um propósito específico por Deus, ou de Deus. Mas aqui no Novo Testamento, nessa narrativa histórica escrita, registrada por Lucas, e Lucas foi um historiador de mão cheia, hein? Se tem alguém que narra com detalhes, tanto o seu evangelho como o livro de Atos, é o médico Lucas. E aqui então ele registra um momento, um fato histórico, onde a pessoa divina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é derramada naquele dia sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. E o texto diz então que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a habitar naqueles primeiros discípulos, acompanhá-los e capacitá-los em suas ações. E essas ações, nós vamos perceber ao longo da narrativa, elas estavam diretamente ligadas ao propósito de Deus, porque afinal, Deus não faz nada sem propósitos. Tudo o que Deus faz é com um propósito bem estabelecido. Jesus afirmou que eles receberiam o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, para serem testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Começaria em Jerusalém, ganharia abrangência em algumas ou as principais regiões ali, Judéia, Galiléia, Samaria, e ganharia os confins da terra. É por isso que eu e você, é por isso que nós hoje estamos aqui, porque o Evangelho nos alcançou através de testemunhas fiéis, que ouviram a palavra, que guardaram a palavra e testemunharam do poder de Deus para outros. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Amém? Oh, glória! Um dia, cada um de nós, estou olhando aqui para vocês, estou lembrando também de mim, no primeiro dia que eu ouvi o Evangelho. E um dia você, que está aqui me ouvindo agora, ouviu o Evangelho, um testemunho fiel de alguém que falou das boas novas de Cristo para você, e você ouviu e respondeu essa palavra e esse Evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus. O cristianismo, ele nasceu e ficou conhecido a partir de 2 marcas registradas logo no início. Pode dar enter, eu acho que tem alguma coisa selecionada aí. A primeira marca, que inclusive isso é uma marca que continua
sendo uma realidade, vai continuar sendo uma realidade na vida da igreja, na vida de todos aqueles que ouvem o Evangelho e respondem. Qual é essa marca? É o arrependimento. Tá certo que quando eu coloco essa marca, eu abro um parênteses para trabalhar um outro tema bíblico específico, que é o arrependimento. Eu não vou fazer isso aqui, não dá tempo, mas eu vou citar, porque é importantíssimo, irmãos, lembrarmos que a resposta que cada ser humano dá para Deus quando ouve o Evangelho é uma resposta que nos conecta nesse caminho, que deixa uma marca na vida das pessoas. E qual é essa marca? Essa marca se chama arrependimento. E aí nós vamos ver ao longo das Escrituras que o arrependimento, principalmente, vai nos colocar num caminho de mudanças, num caminho de transformação. Ou seja, não basta bater no peito, levantar as mãos e dizer: olha, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. A marca que acompanha os discípulos de Jesus, que acompanhou naquele primeiro século, e continua acompanhando, e continuará pelos séculos dos séculos, até a volta de Cristo, é o arrependimento. Foi essa instrução que o apóstolo Pedro deu para a multidão aflita no dia de Pentecostes. E é muito legal, não vou entrar nos detalhes, não dá tempo, mas é muito interessante perceber a ação do Espírito naquele dia. Porque normalmente quando nós olhamos para as cartas paulinas, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver ali Paulo dando instruções para a igreja sobre os dons do Espírito. Estava falando disso esses dias com o Douglas, ele fez perguntas sobre isso no sábado, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso. E é muito interessante porque Paulo vai dar instruções específicas sobre dons. E um dos dons é o dom de línguas, de falar em outras línguas. Muitas vezes línguas que as pessoas que nos ouvem orando não entendem, e a própria pessoa que ora em línguas estranhas não tem um entendimento do que está dizendo, porque ela fala de coisas espirituais diante de Deus. A não ser que o próprio Espírito dê à pessoa o dom de interpretar aquelas línguas. Mas no Pentecostes, irmãos, acontece algo extraordinário. O Espírito Santo vem, enche aquelas pessoas, eles falam em línguas, mas eles não falam em línguas dos anjos. Eles falam em línguas humanas, própria, típica daquela região, onde pessoas daquelas regiões que se deslocavam para Jerusalém, ouviam e entendiam as maravilhas de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. E aí o que acontece, vocês conhecem um texto, eu vou resumir. As pessoas que estão ali ficam atônitas, perguntando umas às outras. Tenta imaginar a cena, sei lá, no meio do pessoal, e um olhando para o outro, e falando: mas é Galileu, essa turma falando no nosso próprio idioma. Como assim? O que está acontecendo aqui? Começou um burburinho. E algumas pessoas interpretaram aquela manifestação como se aqueles discípulos estivessem bêbados, embriagados. Mas era 9 da manhã, e aí Pedro se levanta junto com os outros apóstolos, e ao explicar aquela ação do Espírito, aquela manifestação, Pedro faz uma explanação excelente. Pois você olha lá, Atos capítulo 2, ele começa um sermão com pontos, com argumentos fortíssimos sobre o Senhor Jesus. E ele cita o livro do profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 ao 32, onde está registrado: olha, nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. E Pedro, então, a partir do livro do profeta Joel, ele começa uma explanação, até
até ele chegar na morte do Senhor Jesus. E é nesse momento que ele mostra para a multidão: olha, esse Jesus do qual eu prego é o Jesus que vocês, junto com homens ímpios, pregaram na cruz. E quando os judeus que estavam ali no dia do Pentecostes tem esse choque dessa informação trazida por Pedro, eles ficam aflitos e atônitos. E perguntam para Pedro: irmão, o que nós faremos? O que nós faremos? É nesse momento que Pedro então proclama o arrependimento e diz: olha, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados para obter o perdão dos pecados. E o texto, Lucas registra, olha como que Lucas é detalhista, atento e detalhista. Ele registra que naquele dia 3.000 pessoas responderam o evangelho, se arrependeram dos pecados e foram batizados naquele mesmo dia. E foram então acrescentados no time de discípulos do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Glória a Deus. E o arrependimento, irmãos, é uma marca que nós carregamos na nossa vida como discípulos de Jesus. É essa vida de transformação, é essa vida transformada pelo poder do Evangelho, que é uma marca na nossa vida e que nos acompanha todos os dias da nossa vida. E a segunda marca é a marca missionária. Olha lá, tem início com os apóstolos em Jerusalém, que testemunharam sobre Jesus e sobre a sua ressurreição. E é muito interessante porque, para completar o time, o colegiado de apóstolos, eles fazem ali um sorteio. E o sorteio cai sobre Matias, que ocupa o lugar de Judas Iscariotes, completa o time dos 12, que continuaram testemunhando sobre Jesus e sobre a sua ressurreição. Essas são as duas marcas do cristianismo logo no seu início. Sabe o que eu penso, irmãos, quando eu olho para essas marcas no livro de Atos? Que essas marcas, elas precisam continuar nos caracterizando ao longo do tempo. Nós somos o povo do arrependimento, nós somos aqueles que nos arrependem pelos nossos pecados constantemente, e nós somos um povo, uma igreja missionária, que onde está localizada, testemunha sobre Jesus e sobre a sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Isso é um privilégio só da igreja, irmãos. Isso é um privilégio seu, é um privilégio nosso, que conhecemos Jesus, que fomos batizados com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo de Deus, que batizou aqueles irmãos, batizou eu e você, ele habita em nós. E é Ele que nos dá a sua graça, o seu poder, para continuarmos firmes no caminho, testemunhando do Senhor Jesus. Essas são as marcas que devem nos acompanhar ao longo da nossa jornada cristã. Marcas que, ao invés de desaparecer, e infelizmente, irmãos, nós vemos uma igreja hoje que muitas vezes é descaracterizada das marcas do verdadeiro evangelho. Mas pelo contrário, as marcas que ao longo do tempo parece que vão desaparecendo da vida da igreja, são as marcas que precisam continuar vivas, reforçadas dentro de cada um de nós. Amém? E aí, a gente volta para o texto de Atos, capítulo 17. E nós, então, precisamos fazer uma abordagem do contexto histórico para a gente entender um pouco do que está acontecendo aqui no capítulo 17.
Se eu ler só os versículos que nós lemos, 10 ao 15, parece que a história está vaga, ela está solta no tempo. Mas quando nós olhamos para o contexto, e um contexto mais abrangente, o que nós vamos perceber, irmãos, que é uma sequência da narrativa, é uma sequência da história que está se desenrolando ao longo do tempo. E quando nós chegamos aqui no capítulo 17, versos 10 ao 15, onde Lucas registra a presença de Paulo e Silas em Bereia. Bereia era uma cidade da Macedônia antiga, dentre várias cidades que Paulo visitou nas suas viagens missionárias. É isso que está em jogo, é isso que está inserido no contexto histórico, as várias viagens missionárias de Paulo de Tarso. Só que antes das viagens de Paulo, o que nós lembramos? Que esse homem, ele teve um encontro com Jesus Cristo, enquanto ele viajava para Damasco. E é muito legal perceber a mudança, a transformação que Jesus operou na vida desse homem chamado Paulo. Porque a partir do encontro que Paulo tem com Jesus, a caminho de Damasco, e é muito curioso, porque ele vai para Damasco e ele pede cartas para o sumo sacerdote. Aquelas cartas eram autorizações para que, se ele encontrasse algum seguidor do caminho, era assim que os discípulos de Jesus eram conhecidos. Olha, essa turma aí que confessa Jesus de Nazaré, eles são a turma do caminho. Isso mostrava, irmãos, a dimensão do comprometimento daqueles primeiros cristãos com o Evangelho. E Paulo então solicita cartas para que quando chegasse em Damasco, se ele encontrasse algum seguidor do caminho, ele pudesse prendê-los e levá-los para Jerusalém. Mas ele tem um encontro no caminho com Jesus vivo, com Jesus ressurreto, com Jesus que fala com ele na estrada para Damasco e diz: Paulo ou Saulo, por que você me persegues? E o que nós vemos, irmãos, desculpa, não dá tempo de contar, mas vocês conhecem a narrativa. O que nós vemos na sequência é que a vida de Paulo de Tarso, a partir do seu encontro com Jesus, nunca mais foi a mesma. E ele então se torna o maior missionário da igreja cristã de todos os tempos. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isso é extraordinário. Isso é incomum. Isso é fascinante, irmãos. Porque aquele que perseguia os cristãos, os seguidores do caminho, agora se torna, a partir do seu encontro com Cristo, o maior missionário que a igreja já conheceu em todos os tempos. E aí, esse é o contexto. Paulo então começa as suas visitas, as suas viagens missionárias, e ele vai então passando, e essas viagens, ela teve início lá no capítulo 13, vamos ver esse texto agora, Atos capítulo 13, abre lá comigo, volta só um pouquinho, olha só que interessante. Quando o Espírito Santo, eles estão na igreja em Antioquia da Síria, berço do cristianismo, e é muito legal, eu não vou entrar também nisso, é tema de um longo estudo bíblico, mas é muito legal ver o que estava acontecendo, o mover do Espírito, nessa cidade chamada Antioquia da Síria, porque nos primeiros 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que a igreja era predominantemente de judeus. E só começa um movimento de evangelização aos gentios, os gregos, e depois outras pessoas, a partir de um mover do Espírito Santo. E as viagens missionárias de Paulo, elas têm início quando o Espírito Santo, ali da igreja de Antioquia da Síria, a igreja estava reunida, orando, jejuando. O Espírito Santo então emite uma ordem: olha, separa-me Paulo
e Barnabé para a missão que eu tenho. Olha só, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha como é importante ouvir, a igreja ouvir a voz do Espírito Santo. É porque quando nós ouvimos a voz do Espírito, irmãos, um novo mover, um novo movimento pode acontecer no nosso meio. Mas o texto diz que eles estavam orando. O texto diz que eles estavam jejuando. Eles estavam buscando a presença de Deus. E é nesse momento que o Espírito Santo diz: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É nesse exato momento que dá início às viagens missionárias de Paulo. E aí você vai ver capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, 18, até o final do livro de Atos. Você vai encontrar um Paulo incansável. Você vai ver o retrato de um homem cheio do Espírito Santo, que não mede esforços para compartilhar o Evangelho onde ele chegava. E é muito interessante, olha lá a sequência da narrativa. Toda cidade que ele chegava, onde que ele ia primeiro? Ele ia nas sinagogas. Porque vocês hão de lembrar que depois da morte de Estevão, houve uma dispersão da igreja, concentrada em Jerusalém, lembra disso? Essa igreja era predominantemente de quem? De judeus convertidos e de judeus simpatizantes. E é então, nesse momento, que Paulo começa a visitar as sinagogas. E ele anuncia Jesus para os judeus nesses lugares, e essas comunidades judaicas, elas foram se espalhando e se estabelecendo ao longo do Mediterrâneo, ao longo da Macedônia Antiga, que inclusive estava governada pelo Império Romano. Cada cidade que você vê aqui, Bereia é uma delas, na antiga Macedônia, uma cidade governada pelo Império Romano. E nessas cidades haviam as sinagogas, e Paulo visitava as sinagogas anunciando Cristo. E se você olhar com detalhes a narrativa, você vai perceber que em muitas cidades, inclusive em Tessalônica, ele encontra muitas dificuldades, muitas perseguições, confusão levantada pelos próprios judeus por inveja, e é assim que ele precisa sair de Tessalônica e se deslocar para Bereia. E aí, o texto que nós lemos, pode dar mais um enter, Gui, por favor. Ele registra que, diferentemente dos judeus de Tessalônica, que tiveram inveja de Paulo e da mensagem que ele estava anunciando, e muitas pessoas estavam ouvindo e respondendo e crendo no Senhor Jesus. Então ali em Tessalônica, esses judeus incitam um tumulto na cidade, e por causa disso Paulo precisa, junto com Silas, sair dali. Ele já não estava mais com Barnabé. A gente vai lembrar que houve ali um problema, houve uma discussão séria de Paulo com Barnabé lá em Atos capítulo 15, a partir do verso 36, porque Paulo queria voltar para visitar os irmãos nas cidades onde ele havia fundado igrejas,
junto com Barnabé, e Barnabé queria levar João Marcos, mas João Marcos tinha deixado eles no meio do caminho e voltado para Jerusalém, e Paulo não concorda com isso, enfim. E há um desentendimento tão sério entre eles que eles se separam. Paulo então escolhe Silas e segue para Bereia. E o que acontece ali em Bereia, irmãos? O texto diz que os bereanos receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo o que eles estavam ouvindo era exatamente assim que estava registrado nas Escrituras. E eu fiquei pensando, queridos, que só tem um jeito de nós extrairmos aqui algumas lições importantes do exemplo desses bereanos. É fazendo uma contextualização para os nossos dias. E a partir dessa contextualização, nós tirarmos então algumas lições importantes disso. A primeira delas é que o exercício que os bereanos fizeram, e fiquei pensando nisso, e o Espírito Santo foi me conduzindo nessa direção, é que esse exercício de examinar as Escrituras é fundamental para a igreja do século 21. Por isso que o tema é Bereanos do século 21. Porque nós vivemos, irmãos, numa época denominada por alguns especialistas de obesidade de todos os sistemas. E dentre eles a obesidade do sistema de informação. Nós recebemos, nós somos bombardeados por informações em todo tempo. É ou não é? Basta um clique no seu celular, você vai para qualquer lugar, ou recebe qualquer informação do mundo. E eles estão chamando isso de obesidade dos sistemas, incluindo o sistema de comunicação. E eu fiquei pensando, irmãos, além disso, que nós vivemos num mundo onde todos os aspectos da vida humana, isso é mais sério ainda, todos os aspectos da vida humana estão sendo fomentados pelo pecado. Por exemplo, a cultura, a política, as relações sociais, as relações humanas, as relações familiares, tudo está sendo fomentado ou contaminado pelo pecado. Nós vivemos num mundo onde várias narrativas ideologizadas tentam ditar as regras e nos afastar do padrão que Deus estabeleceu para o homem desde o início da criação. E quando eu me lembrei disso, eu me lembrei de outra marca da igreja primitiva, Atos 2:42. Sabe qual é essa marca? É que a igreja, no primeiro século, era dedicada ao ensino dos apóstolos. Isso era uma marca daqueles primeiros cristãos, irmãos. E uma coisa que me preocupa no século 21, eu falei aqui e vou repetir novamente, é que as marcas fortes que caracterizavam a igreja, parece que elas vão se apagando ao longo do tempo. Esses dias eu estava vendo um título de um podcast, eu não entrei nele, eu não tive tempo para ver, mas parecia ser muito interessante, porque o título era assim, era o tema da discussão, da entrevista do podcast, que as conferências evangélicas, elas estão cada vez mais lotadas, mas os cultos vazios. E isso me levou a pensar, irmãos, que uma das realidades que a igreja evangélica tem vivenciado ao longo do século 21 é exatamente essa. Nós estamos enfraquecendo na vida de oração e no ensino e na dedicação da palavra. Só que isso
quando nós olhamos para o texto de Atos, eram marcas autênticas que caracterizavam aqueles primeiros cristãos. E essas marcas, irmãos, assim como o arrependimento e a missão, elas devem continuar nos acompanhando, e ao invés delas diminuírem e enfraquecerem, elas precisam aumentar e se tornar cada vez mais forte, uma marca cada vez mais autêntica na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, orar mais. Nós precisamos estudar mais a palavra. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o que Ele tem a nos dizer, a direção que Ele quer apontar para nós nos próximos anos. Só que nós não fazemos isso, queridos, de braços cruzados. Mas nós fazemos isso quando nós perseveramos e somos dedicados naquilo que é importante para o desenvolvimento da igreja. E olha, oração e palavra, meus irmãos, e jejum, e vida em comunidade é essencial. Pastor, dá para cortar alguma coisa e dá para tirar alguma coisa dessa lista? Não dá, queridos, porque isso é a essência da fé cristã. Examinar as Escrituras é uma tarefa essencial, é um exercício essencial para todos os discípulos de Jesus. Eu falei aqui esses dias, perguntaram para mim, pastor, como é que o senhor faz no dia a dia? O senhor lê a Bíblia todo dia, ora todo dia? Leia a Bíblia todo dia, ora todos os dias. E quando eu não faço isso, eu estou morto. Porque isso, irmãos, é o exercício essencial para todos nós. É o dever, é o compromisso de todos os discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo, eu selecionei um texto que eu acho também fantástico, não dá para entrar muito nos detalhes desse texto, mas abre comigo, eu quero ler junto com vocês, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo escrevendo ali, ele exorta Timóteo, olha, acompanha esse texto junto comigo, e a exortação de Paulo, ela tem uma ênfase muito significativa, na vida de Timóteo, na vida de todos nós, irmãos. Paulo está exortando, ele está encorajando Timóteo a permanecer nas coisas que ele aprendeu. E essa segunda carta, ela tem um valor muito significativo, muito profundo, porque Paulo está preso em Roma, já havia saído a sua sentença, ele só estava aguardando, o facão cortar o pescoço. E ele escreve a carta para Timóteo. Olha o conteúdo do encorajamento que Paulo escreve para Timóteo, irmãos. Olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui tem uma virtude. Paulo carregou essa virtude até o último dia da sua vida. E ele agora está encorajando o seu amado filho na fé a carregar essa virtude. Qual é essa virtude? Aliás, virtude que parece que está desaparecendo do nosso meio. Qual é essa virtude? Permanecer nas coisas que você aprendeu. Olha lá, irmãos, o que Paulo está dizendo para Timóteo. Permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção.
Permaneça nessas coisas. Olha só o conteúdo, o teor do encorajamento de Paulo. Você sabe de quem você aprendeu. E quando eu estava lembrando disso, irmãos, eu me lembrei que permanecer firme e convicto na sã doutrina é uma virtude dos verdadeiros discípulos de Jesus. Virtude não é passar uma temporada com Jesus ou ser um simpatizante da igreja cristã. Isso não é virtude. Virtude não é passar uma temporada com Cristo, dali a pouco eu não estou mais com Ele, e não quero saber mais dEle, e não quero saber mais da sua igreja. Mas virtude, irmão, segundo a instrução, o encorajamento de Paulo para Timóteo, é permanecer firme. É ter convicção clara das sagradas letras. Olha só que ele escreve lá, que são capazes de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo. Isso é virtude. E isso é tão significativo nos nossos dias, irmãos. Tão significativo. Porque nós olhamos para a realidade da igreja evangélica no Brasil e nós vemos que há uma grande porcentagem de pessoas que se autodenominam os desigrejados. Eu fico pensando, dentre as coisas que me preocupam quando eu penso nisso, qual é a convicção que essas pessoas que se intitulam de desigrejados têm do verdadeiro evangelho? Qual é a convicção que você tem do evangelho ao vir todo domingo para a igreja ouvir a palavra, irmãos? Qual é a reação que essa palavra provoca em você quando ela entra no seu coração? E eu também me lembrei que beber de uma fonte segura, Paulo fala para Timóteo, você sabe de quem você aprendeu? Alguém que permaneceu fiel desde a sua conversão até o dia da sua morte. Paulo está dizendo, olha, e dizendo com propriedade, você sabe de quem você aprendeu, meu filho? E eu fiquei pensando, irmãos, que beber de uma fonte segura e confiável, nesse mundo de muitas vozes, é a chave para não sermos confundidos e contaminados pelos falsos ensinos. Esses dias fiz um comentário no estudo bíblico, dizendo que, infelizmente, muitos cristãos vivem de fast food. Quando não é só da mensagem no domingo, de 40 ou 45 minutos, é de fast food, de mensagem do TikTok ou de mensagens curtas de internet. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, nada contra. Continua olhando, mas olha numa fonte segura. Continua ouvindo as mensagens de uma fonte segura, mas olha, nada substitui o seu exercício diário de ler e examinar as Escrituras no seu tempo de devocional. Beber de uma fonte segura e confiável no mundo de muitas vozes é a chave para permanecermos convictos naquilo que aprendemos e não sermos confundidos e contaminados com falsos ensinos. E por fim, dá mais um enter. Eu quero concluir o Espírito Santo me conduziu nessa direção e eu fui seguindo ele.
Eu quero fechar afirmando a importância de conhecermos as Escrituras como o alimento essencial e indispensável para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. E também como ferramenta essencial e indispensável para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando eu pensei nisso, eu me lembrei que assim como no nascimento biológico, a nossa vida humana, ela passa por fases de desenvolvimento, que vai nos conduzindo à maturidade. E isso seria o normal na vida de todos nós, sim ou não? Sim. E na vida cristã, fazendo esse paralelo, também é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos nos desenvolver. Precisamos chegar a um nível de maturidade que nos dê condições de discernir entre um alimento saudável e um alimento estragado. Esses dias em casa ficou para fora da geladeira, eu não lembro o que era, se era um pedaço de frango que ia fritar e comer na janta, eu não lembro. Ficou para fora, e nesse calor de 40 graus em Três Lagoas, imagina, carne de frango, muito tempo fora do congelador, o que acontece? Estraga. E eu peguei o frango, cheirei, é impressionante, porque tem algum tipo de alimento, ou alguns tipos, que você cheira não tem cheiro de estragado. Já percebeu isso? Você olha, não está verde ou roxo, não tem aparência de estragado. Mas pode estar estragado. E eu fiquei pensando, como nós, como cristãos, discernimos entre o bom, o bem e o mal, que está presente na nossa vida, no dia a dia, na sociedade que nós vivemos. Como que nós discernimos, irmãos? Como que nós discernimos entre um alimento estragado e um saudável? Entre o ensino falso e o ensino correto? Esses dias estava ouvindo um trecho da pregação, de um comentário de um pregador famoso do passado. Não vou citar o nome por questão ética, mas fiquei pensando, se eu não tivesse conhecimento bíblico forte, eu era levado pelo ensino do cara. Alguns textos bíblicos apontam para essa direção, eu não vou ler todos, não dá tempo. Por exemplo, 1 Pedro 2,2, quando nós nascemos, precisamos de leite para crescer, saudáveis, e na fase adulta nós precisamos do quê? De alimento sólido. Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14. E nesse sentido, esse texto eu quero ler com vocês, o apóstolo Paulo de novo. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 13 e 15. Vou pedir para alguém abrir e ler para nós esse texto. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele está apontando um nível altíssimo de maturidade no mais alto padrão. Ele está elevando, alguém por favor leia para nós Efésios 4, 13 e 15. 13 ao 15. Paulo está elevando o nível da maturidade, sabe para onde? Na plenitude de Cristo. Leia para nós, por favor, fique de pé com a sua voz forte e radiante, Efésios capítulo 4, versos 13 ao 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém, obrigado Douglas. Olha, até que, o que Paulo está escrevendo aos Efésios? Até que todos
até que todos alcancemos esse nível elevado, padrão máximo de maturidade, a plenitude de Cristo. E esse nível deve ser alcançado por meio da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E aí ele fecha com um propósito. Qual é o propósito de atingirmos esse nível de maturidade? É para que não sejamos mais como crianças instáveis. São levadas para lá e para cá por toda sorte de ventos, ondas e doutrinas, e ventos de doutrinas. O que nos garante estabilidade, mais um enter, Gui, por favor. O que nos garante estabilidade diante da instabilidade, nós precisamos de estabilidade. É isso? Diante das instabilidades, nós precisamos de estabilidades. E o que nos garante estabilidade diante das ondas e dos ventos de doutrinas, carregados de astúcia e esperteza dos homens, sabe o que é? É o conhecimento do Filho de Deus. Está lá em Efésios, o Douglas acabou de ler. E esse conhecimento do Filho de Deus foi revelado aonde? Na sua palavra. Esse conhecimento está revelado na palavra, irmãos. Efésios capítulo 4, 13 ao 15, é isso? Efésios 4, 13 ao 15. E por fim, seja um bereano. Seja um bereano. Examine as Escrituras todos os dias, para ter condições de discernir tudo o que chega aos seus ouvidos. Seja um bereano. Essa é uma das lições, irmãos, que esses cristãos judeus que receberam a mensagem com alegria e que examinaram diante de um discurso até então novo, não conhecido por eles. Imagina, Paulo sai com um discurso, olha, Jesus ressuscitou, é Ele que eu prego diante de vocês. Eles ouvem aquilo e pensam, que discurso que é esse? Vamos examinar onde? Nas Escrituras. Nós sejamos bereanos. Tudo aquilo que chega aos seus ouvidos deve passar pelo crivo do quê? Pelo crivo das Escrituras. Pode ser quem for. Pode ser quem for. O pregador mais famoso da atualidade. Examina nas Escrituras para ver se é assim que as coisas são. Amém? Feche seus olhos. As pessoas que vão nos acompanhar depois, pelo canal do YouTube, você seja encorajado a ser um bereano também e a examinar as Escrituras. E nós que estamos